Nessa aula 39, nós vamos falar rapidamente sobre o Concílio de Trento, que acontece entre 1545 e 1563. É muito importante a gente considerar o Concílio de Trento como sendo a resposta definitiva, ou talvez o resultado final, materializado, talvez a gente possa dizer assim, oficializado daquilo que a gente considera como a Contra-Reforma. Né? Ou seja, dos desdobramentos, um dos desdobramentos da Contra-Reforma são os documentos, a, o documento final do Concílio de Trento, que é a Confissão Tridentina, que acontece, portanto, em 1563, e que é um documento que revela ou que mostra o intento real da Igreja Católica de realmente reformar, de realmente houve um dos resultados positivos da Reforma Protestante foi chamar realmente a atenção da Igreja Católica para os problemas que haviam sido apontados e que vinham sendo apontados de muito tempo anteriormente até os desdobramentos finais, obviamente, os desdobramentos mais importantes da Reforma Protestante. Portanto, o Concílio de Trento é uma demonstração de uma tentativa honesta, de uma tentativa autêntica da Igreja Católica de fazer realmente uma reforma, mas obviamente que essa reforma não contemplaria todos os aspectos que os reformadores, principalmente aqueles que depois foram se separar né, e foram fazer parte da ala protestante, vamos dizer assim, da reforma, haviam exigido. É claro que o rompimento com todos os aspectos que haviam sido colocados não acontece, mas acontece uma série de características muito importantes no Concílio de Trento que demonstram a honestidade tanto da reforma interna católica, né, que a gente chama de contra-reforma, que, como eu disse em algumas aulas anteriores, não é exatamente um movimento apenas contrário à reforma protestante, mas é um movimento de reforma interna, reforma autêntica, que, obviamente, a partir da perspectiva de uma pessoa protestante, não alcança tudo. Uma pessoa protestante naquela época, né, um reformador protestante, não alcança tudo, não avança, né, nas reformas como deveria avançar, mas, como eu tenho insistido, é realmente uma tentativa honesta e sincera. De qualquer forma, vamos lá para os acontecimentos aí, para os resultados da Confissão Tridentina, ou seja, do resultado do Concílio de Trento. A educação sistemática e treinamento do clero, que é algo que passou a ser feito, inclusive, no contexto também da Espanha, como a gente viu agora há pouco. A promoção do estudo de Tomás de Aquino, ou seja, Tomás de Aquino é definitivamente colocado como o doutor angélico, ou seja, como aquele que é uma fonte, provavelmente naquele período, a fonte máxima de autoridade filosófica e teológica para a Igreja Católica. A abolição das indulgências, que é algo importante, porque na verdade as indulgências não apenas, mas são um dos pontos cruciais da obra do Martim Lutero. A relação das obrigações do clero, de forma sistemática, de maneira que o clero tivesse consciência, e não apenas consciência, mas tivesse condições de conduzir as suas obrigações de maneira ordenada a partir de uma perspectiva de autoridade. A regulamentação do uso de relíquias, apesar de não ter sido encerrado o uso das relíquias, mas pelo menos passou a ser regulamentado de forma que não fosse abusado, né, como era antigamente. A reestruturação dos bispos, outra característica importante, já que havia casos de ofícios sendo vendidos, ofícios sendo distribuídos de maneira imprópria. A defesa dos dogmas católicos é algo importante porque demonstra que a reforma protestante não podia ou não deveria ter exigido tantas mudanças, porque a defesa dos dogmas católicos, na verdade, foi um aspecto importante do Concílio de Trento, e a confirmação dos 7 sacramentos. Eu coloquei aqui especificamente batismo e Eucaristia como número 1 e número 2, porque foram os dois únicos sacramentos mantidos, inclusive, pela Igreja Protestante também, mas os demais, que aparecem na lista aqui de 3 a 7, foram mantidos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, e são eles a crisma, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Todos esses deixaram de ser, na perspectiva protestante, deixaram de ser sacramentos, mas continuaram sendo a partir do Concílio de Trento também. Algo importante em relação especificamente à reforma protestante é a rejeição da justificação pela fé. Havia uma percepção de que a salvação vinha pela fé, mas não apenas, mas vinha pela fé apenas, mas que havia a necessidade de alguma espécie de auxílio, de continuação, vamos dizer assim, de desdobramento nas obras, né? A reafirmação também da transubstanciação, que é algo importante, porque você deve se lembrar quando a gente falou sobre Lutero e Zwingli, que havia um conflito teológico entre os dois, especificamente em relação
a ceia em relação à Eucaristia, e, portanto, a transubstanciação é algo que é mantido no seio da Igreja Católica. A natureza sacrificial da missa também é outra característica importante, que é mantida dentro do contexto do Concílio de Trento. O igual nível de autoridade das Escrituras e da tradição, que é algo que os protestantes insistiam em que não fosse a mesma coisa, não havia autoridade que fosse no mesmo nível das Escrituras, nem mesmo autoridade pessoal ou de textos antigos ou da tradição. Todas as autoridades estavam abaixo da autoridade das Escrituras na perspectiva protestante, mas a Igreja Católica mantém esse nível de autoridade entre as Escrituras e a tradição, e a Vulgata como única versão autorizada das Escrituras. É importante lembrar também, e você deve se lembrar em algumas aulas nossas anteriores sobre a Reforma Protestante, que em praticamente todos os contextos, se não todos, da Reforma Protestante, havia uma importância, era dada uma importância muito grande para a tradução das Escrituras na língua da região, né? A língua primeira da região. E uma das coisas importantes sobre a Reforma Protestante, sobre a Contra-Reforma e sobre o Concílio de Trento, é que as traduções não eram autorizadas, muito pelo contrário, elas eram descartadas como traduções. A palavra que eu estava procurando é vernáculo, né? A tradução para o vernáculo. Mas a Igreja Católica insiste em que as traduções não são autorizadas e que a única tradução autorizada é a Vulgata, ou seja, o latim da Vulgata, como a única versão autorizada das Escrituras. Essa característica da tradução para o vernáculo é importante na Reforma Protestante, e me parece que de uma forma de impedir o avanço, né, da Reforma Protestante, a tradução em latim das Escrituras mantinha-se sendo a única que era autorizada pela Igreja Católica. Essas são, portanto, as características do Concílio de Trento, e a gente fica aqui na aula 39 para a gente começar a aula 40 logo mais, e eu espero você até lá.